Então agora vamos ver alguns exemplos de aplicações das redes temporais. Então nesse primeiro nós temos a aplicação dessa rede com pesos aqui que eu coloquei todos como 1, aqui o bias com 0,5 e a rede aqui sem camada escondida. Nós temos só a entrada e a saída diretamente. Então, nessa primeira aplicação eu vou colocar o tempo de forma implícita. Então nós vamos ter as entradas X, então nós vamos entrar com os valores da série mesmo e os cálculos seriam feitos assim. Primeiro nós vamos entrar com 1,09 para prever o 0,6. Então eu vou fazer a previsão de 2 elementos para prever o terceiro e assim sucessivamente. Então a primeira nós vamos fazer o 1,09, fazemos aqui o desejado igual a 0,6 e fazemos o treinamento da MLP. Depois nós vamos fazer o 0,9 e o 0,6. Então aqui relembrando, 0,9 e 0,6 para prever o 0,5. Então aqui o desejado é 0,5. E assim vamos percorrendo a série até chegar no final. Chegando aqui no final, 0,2, 0,1 com desejado igual a 0. E fazemos o cálculo dos erros. E aqui nós temos a apresentação que deu, dessa primeira iteração que deu esse gráfico aqui, né? Então, fazendo tudo novamente, atualizando a taxa de aprendizagem e fazendo todos os passos que nós fizemos, nós vamos continuando fazendo várias iterações. Então, no final da quarta iteração, o erro fica 0,099 e dá para ver aqui que a série já fica com os valores um pouco mais próximos dos que eu queria, dos valores desejados, que são esses em azul. Então aqui nós não temos a previsão dos dois primeiros, justamente porque eles são usados para prever o terceiro. Então essa previsão é feita a partir do terceiro elemento até o final. Então aqui nós temos a mesma apresentação, os mesmos conjuntos, só que agora eu vou fazer com entradas do tempo. Então agora o tempo é usado de forma explícita. Então nós vamos fazer, por exemplo, 01, 02 para prever o 06, depois 02, 03 para prever o 05 e a forma de fazer é a mesma, né? Só as entradas que são feitas de forma diferente. Então nós apresentamos todos os dados de entrada para a rede até chegar no final e dá para ver que com essa entrada, para esse exemplo, com a entrada do tempo de forma explícita, nós temos um erro bem menor do que o mostrado anteriormente. Depois atualizamos a taxa de aprendizagem e apresentamos todos os elementos. No final da quarta iteração, nós temos esse erro 0,046 e aqui nós temos a previsão em vermelho. E se colocarmos neurônios na camada escondida, a tendência é que a rede neural tenha um pouco mais de liberdade e tenha mais chance de fazer a previsão de uma forma melhor. Então aqui nós temos, por exemplo, a primeira janela, o 109, para prever o 06, fazendo as entradas X, né? Depois o 09, 06 para prever o 05 e assim sucessivamente. Então aqui os cálculos são um pouco mais complexos, que são os cálculos da MLP com camada escondida, mas nós vamos apresentar da mesma maneira, mostrada do primeiro exemplo mais simples. Apresentamos todos os dados de entrada até chegar no 0201 para prever o desejado igual a 0. E aqui nós temos a previsão, que fica com erro de 0,036. Depois iniciamos a segunda iteração e calculamos tudo novamente. No final da quarta iteração, o erro fica 0,008 e dá para ver que a série temporal está com uma previsão bem melhor do que feita com a rede sem camada escondida. Então, se você fizer as entradas explícitas com essa mesma estrutura, a mesma coisa, só que agora você tem os dados de entrada aqui como as variáveis do tempo. Então é o 01, 02 para prever 06 e assim sucessivamente. Então os cálculos são os mesmos, só a entrada que é diferente. Os pesos aleatórios, né? Então apresentando todas
as entradas. Nós temos o primeiro erro que dá 0,05 para a rede temporal. Depois atualizamos a taxa de aprendizagem, fazemos a segunda iteração e assim por diante. No final da quarta iteração, nós temos esse erro 0035 e a previsão dessa forma. Então, com um pouco mais de iterações, nós vamos ter valores bem melhores do erro. E fazendo agora a tangente hiperbólica, né, nesses neurônios e o neurônio com a saída sigmoidal, nós temos também com as variáveis x primeiro, mesmos cálculos, né? Então no final aqui, na primeira iteração nós temos 0037 como erro, depois atualizamos a taxa de aprendizagem e no final da quarta iteração, essa é a previsão dessa série temporal com a rede neural. E fazendo a mesma coisa, só que com as entradas do tempo. Então aqui a gente entra com os tempos para a rede neural, fazendo também a MLP. E no final nós temos o erro de 005 na primeira iteração. Fazendo as demais iterações, no final da quarta iteração nós temos esse erro de 003. Então podemos testar várias arquiteturas de MLP, como essas mostradas, né? E podemos usar também a RBF, da mesma maneira, com entradas X ou com entradas do tempo de forma explícita. Então é feita da mesma forma, entramos com 1 e 0,9 para prever 0,75, isso aqui é uma série temporal um pouquinho diferente, e depois 0,75 e 0,9 para prever o 0,6 e assim até chegar no final. Então na RBF nós vamos fazer aquelas linhas, né, que são das respectivas entradas. Então cada linha aqui é respectiva a uma entrada de uma janela de tempo da série temporal, até chegar na última, que daí nós temos a matriz de todas as funções gaussianas aplicadas a essas entradas. Os centros nós podemos escolher, como nós vimos anteriormente. Se nós estamos usando dois centros aqui, nós podemos usar dois dados de entrada. Então aqui nós temos os cálculos para achar o peso, né, o vetor de pesos. Depois nós passamos novamente todos os elementos dos vetores de entrada para fazer o cálculo dos erros. Então aqui nessa primeira RBF nós temos esse erro de 004. Fazendo de forma com o tempo explicitamente, então nós temos também as entradas, só que agora 01, 02 para prever 0,75 e assim sucessivamente. Nós vamos montar as linhas da RBF e no final aqui nós temos a matriz respectiva das gaussianas de todas as entradas, né? Depois nós temos o cálculo dos pesos e passamos novamente todos os vetores de entrada para fazer o cálculo do erro, que deu 005. Então é feito da mesma forma, né? Então se você quiser fazer mais centros, nesse caso aqui foi feito um exemplo com duas saídas também, é feito da mesma maneira. Então aqui nós temos a saída com dois neurônios e foi usado dois centros, né? Então aqui nós temos também a construção das gaussianas e a matriz G, que gera o vetor de pesos. Depois nós passamos todos os dados de entrada novamente e nós temos os cálculos dos erros feitos por etapas aqui, né? Então cada par aqui vai dar duas saídas, né? Então depois nós fazemos o erro quadrático de todos eles para fazer essa conta aqui do 0,22 que deu esse erro. Então, lembrando que a RBF é uma vez só que é passada, né? Nós temos uma única iteração. E aqui nós temos a rede RBF com as entradas sendo os tempos também. Então, sendo os tempos 01, 02 para prever 075 e 06. Depois nós passamos todos os vetores de entrada. Temos aqui o cálculo dos pesos. E aqui no final nós temos novamente o erro calculado, que fica bem parecido com o anterior.